Bom dia, pessoal. Com muita alegria que eu estou aqui, boas-vindas para vocês, aqui para o nosso curso de Direito Processual Penal. É um curso pensado didaticamente para você, passo a passo, fruto aí dos meus 16 anos do Magistério Superior, da disciplina processual penal, totalmente atualizado, né, com a lei do pacote anticrime, as inovações que foram inseridas no processo penal, lei de abuso de autoridade e as decisões dos nossos tribunais superiores, certo? Então ele é um curso dividido em 13 módulos, são 38 vídeos aulas, né? E para acompanhar esse curso, quem adquiriu o curso vai ganhar o e-book com o mesmo conteúdo, né? O curso nós falamos que são 13 módulos, mas o e-book são 13 unidades. Cada módulo do curso corresponde a uma unidade do e-book. Então, para você acompanhar também as aulas, esse material aí exaustivamente pesquisado, atualizado para você. Então, no módulo 1, nós vamos falar sobre os matizes ideológicos do direito processual penal. Nós sabemos que a nossa Constituição Federal hoje ela é pós-positivista, ela é garantista. Então, a interpretação, a própria aplicação do nosso processo penal, ela vai acompanhar esse garantismo constitucional, né? Aí as últimas alterações, aí, as medidas cautelares, a cautelar prevista aí era praticamente a prisão preventiva. Hoje há outras medidas além da prisão preventiva, nós vamos falar sobre isso, né, devido a esse garantismo constitucional da nossa própria Constituição. O objetivo do direito processual penal é a sua relação com o direito penal material. Então está aqui no módulo 1 esse conteúdo. No módulo 2 nós vamos falar sobre as fontes do direito processual penal, né? No módulo 3, as formas de interpretação e integração do sistema processual penal. Tá? Interpretação extensiva, interpretação analógica e princípios gerais do direito. Na unidade ou módulo 4, nós vamos falar dos sistemas processuais penais. Qual é o sistema adotado no nosso direito processual brasileiro? Sistema inquisitivo, sistema acusatório ou sistema misto, né? Passo a passo para você aí. E estava falando também aqui nesse módulo ainda do sistema acusatório e o pacote anticrime, né? Juiz das garantias. É um assunto muito interessante e bem inovador, bem novo. Unidade 5, ou módulo 5, os princípios do processo penal, o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal, o princípio do acesso à justiça criminal, o princípio do contraditório, né? O princípio da dignidade da pessoa humana e assim por diante. Nós vamos discorrer sobre os vários princípios aí aplicados que vai nortear a ação do aplicador do direito no nosso sistema brasileiro. Na unidade 6, nós vamos falar sobre a aplicação da lei processual penal, tá? Sistema de solução de conflito de leis do processo penal no tempo, ou seja, uma lei nova ela tem que sobressair sobre a lei antiga ou vice-versa. Qual a lei ela vai aplicar? Ela retroage para beneficiar ou não retroage? Ela tem uma forma similar de tratar da mesma forma que o direito penal ou não? Então nós vamos tratar sobre esse assunto. Exceções legais ao princípio do tempo que rege o ato, né? Também aqui na unidade 6. Unidade 7, nós vamos falar sobre o inquérito policial. E antes nós vamos abrir um parêntese para nós comentarmos sobre o artigo 144 da Constituição Federal, que existem ainda alguns equívocos, né, sobre as competências das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e assim por diante. Então nós vamos discorrer um pouco sobre o artigo 144, que eu acho importante falar sobre isso. Então, a Polícia Federal, Polícia Civil dos Estados, qual o conceito de inquérito policial, a natureza jurídica, né, se tem a natureza acusatória, inquisitória, a finalidade, características do inquérito policial, quem preside a presidência do inquérito policial, o início do inquérito, desenvolvimento do inquérito policial, prazos para a conclusão do inquérito, o arquivamento do inquérito após a lei do pacote anticrime, lei 13.964 de 2019, a incomunicabilidade e o advogado, né? Indiciamento, o que é o indiciamento? O encerramento do inquérito, né? O desarquivamento do inquérito policial, né? Caso surgir novas provas,
E também com o advento da lei do pacote anticrime em vigor, qual o verdadeiro prazo para a conclusão do inquérito com relação aos réus presos? Então nós vamos falar sobre isso também. Módulo 8, ou unidade 8, nós vamos falar sobre ação penal, definição, tipos e princípios. Também os requisitos da ação penal. Ação penal pública, ação penal pública incondicionada, ação penal condicionada, requisição do Ministério da Justiça, ação penal privada, princípios da ação penal privada, ação penal privada exclusiva, ação penal privada subsidiária da pública, e no final desse módulo nós vamos falar da ação civil ex delicto, né? A força judicial de uma sentença penal condenatória, né? Ela tem força executiva na área civil, então a gente vai discorrer sobre esse assunto também. Na unidade 9, ou módulo 9, nós vamos discorrer sobre os pressupostos processuais, condições específicas da ação, competência, classificação em espécies de competência, critérios de fixação da competência, competência em razão da matéria, competência em razão da pessoa e competência em razão do local. Nós vamos falar das competências absolutas, competências relativas, da competência por conexão ou continência e também competência por prevenção. No módulo 10, das questões e processos incidentes, que são aquelas questões que devem ser respondidas antes mesmo do término da ação penal, da instrução, ou às vezes no decorrer da instrução. Então nós vamos falar sobre as questões prejudiciais, sobre as questões incidentais, as exceções, incompatibilidade e impedimentos das autoridades, conflito de jurisdição, conflito positivo, conflito negativo, restituição da coisa apreendida, incidente de falsidade, insanidade mental do acusado. Módulo 11, dos atos processuais, introdução e conceito, dos atos processuais do juiz, dos atos processuais dos auxiliares de justiça, dos atos processuais das partes, atos processuais simples e complexos, lugar e forma dos atos processuais, citação e intimação. Módulo 12, provas no processo penal, principiologia das provas, meios de prova utilizados no processo penal, provas ilícitas por derivação, exceções ao princípio da liberdade das provas, obrigatoriedade ao exame do corpo de delito, direito à prova, sistema de valoração das provas, prova emprestada, o ônus da prova no processo penal. Da prisão, módulo 13, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Princípios das medidas cautelares, o que é mesmo uma medida cautelar, noções gerais. Quais as espécies de medidas cautelares no processo penal? Prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante delito, da liberdade provisória. E terminando, a gente vai falar sobre audiência de custódia, pacote anticrime, ou seja, o material completo. O nosso e-book tem 370 páginas, pensadas para você, didaticamente, passo a passo. Tá bom? Seja bem-vindo, bom proveito aí do material. Grande abraço do professor Rui.